Imagina o seguinte, você volta no tempo, século XVI, e encontra um cara escrevendo sobre poder, sobre controle, sobre como governar pessoas. Esse cara é Nicolau Maquiavel, e ele escreve algo que até hoje incomoda muita gente, que governar não é sobre ser bom, é sobre ser eficaz. Agora vamos pensar para algo mais do presente. O Jair Bolsonaro não olha com emoção, olha com frieza, olha como Maquiavel olharia, porque quando você faz isso, algumas coisas começam a encaixar de um jeito meio estranho, mas encaixam. Maquiavel fala que um governante não pode se prender à moral comum, ele precisa fazer o que funciona, mesmo que pareça errado, mesmo que seja criticado. Agora, lembra de quantas vezes Bolsonaro falou algo totalmente fora do padrão? Algo que gerou revolta, algo que viralizou, algo que fez metade do país odiar e a outra metade defendê-lo com ainda mais força? Isso é erro ou estratégia? Porque Maquiavel também dizia que é melhor ser temido do que amado se você não puder ser os dois. E Bolsonaro definitivamente não tentou ser amado por todos. Ele escolheu lados e reforçou isso o tempo inteiro. Criou uma divisão clara. Nós contra eles. E isso é uma das formas mais antigas de criar e manter poder. E isso não é algo novo. Isso é biológico. O ser humano sempre teve necessidade de pertencer a um grupo, desde muito antes de existir política, desde quando a gente vivia em tribos, porque fazer parte de um grupo significava sobreviver. Sozinho, você era fraco. Em grupo, você era protegido. E isso ficou no cérebro humano. Até hoje, a gente ainda sente isso. A necessidade de estar de um lado, de fazer parte de algo, de ter um nós. E automaticamente isso cria um eles, um grupo oposto, um inimigo. E quando existe um inimigo, a união do grupo fica mais forte, mais intensa, mais emocional. E é aí que entra o poder disso. Porque quando um líder cria essa divisão, ele não está só separando opiniões, ele está ativando um instinto antigo, profundo, que faz as pessoas defenderem o grupo, muitas das vezes defendendo com unhas e dentes, quase como se fosse uma sobrevivência. E isso não é sobre certo ou errado, é sobre como o ser humano funciona. E líderes que entendem isso sabem exatamente o que estão fazendo. Agora entra outro ponto: comunicação. Bolsonaro nunca foi o político perfeito, nunca foi o mais polido, nunca foi o mais técnico, mas ele sempre foi direto, cru e totalmente sem filtro. E isso conecta, porque parece real, parece espontâneo, mesmo quando não é. E Maquiavel já falava sobre aparência. Não importa só o que você é, mas o que você parece ser. E parecer autêntico é uma das coisas mais poderosas que existem. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Essa frase é constantemente atribuída a Maquiavel, e mesmo que não seja exatamente dele, o conceito é totalmente maquiavélico. E quando você olha para a política, isso aparece não algumas vezes, mas sim o tempo todo. Aliados protegidos, inimigos pressionados, narrativas sendo moldadas dependendo do lado, e você pode até achar que é normal, pois toda história tem dois lados. Mas agora lembra daquele momento clássico, que até mesmo chegou a se tornar meme em todo o país? A confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Dá, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Virou piada. Mas pensa além da superfície. Isso é só grosseria ou é domínio de palco? Porque enquanto muita gente se chocava, outras pessoas viam ali confiança, postura, alguém que não recua, e isso em política tem um peso simplesmente absurdo. Agora junta tudo. Falas polêmicas, divisão clara, comunicação direta, postura de confronto. E aqui entra um ponto ainda mais estratégico: o timing, momento, contexto. Porque nenhuma estratégia funciona se não estiver alinhada com o momento certo. E quando o Bolsonaro começou a ganhar força, o Brasil já tinha um cenário muito específico, principalmente em relações a temas sociais, como a questão LGBT. Era um tema que já gerava divisão, já gerava desconforto em uma parte enorme da população. E o que ele fez? Ele se posicionou de forma clara contra. E isso não foi aleatório, porque quando você se posiciona contra algo que uma parte imensa da população já rejeita,
você automaticamente cria identificação. Você vira a voz daquele grupo. Você vira o representante. Você se torna o cara que fala o que ninguém tem coragem de falar. E isso gera algo muito forte. Lealdade. Porque as pessoas começam a ver em você um líder, alguém que defende o lado delas. E Maquiavel falava muito sobre isso. Sobre entender o povo. Sobre entender o momento. E principalmente sobre usar isso ao seu favor. Porque poder não é só sobre força, é sobre leitura, leitura de cenário, leitura de comportamento, leitura de oportunidade. E quando você junta isso com coragem de se posicionar, o impacto é enorme. Agora vem a pergunta desconfortável. Isso foi coincidência ou foi cálculo? Porque independente da resposta, o efeito aconteceu. E isso é exatamente o tipo de coisa que Maquiavel descreveria, não como certo ou errado, mas como eficaz. E principalmente, capacidade de manter a atenção o tempo todo. Porque ninguém ignora. Você pode amar, você pode odiar, mas você não ignora. E Maquiavel entendia isso. Um governante irrelevante não dura. Agora, a pergunta que começa a ficar na cabeça é: isso tudo é acaso? Ou existe um padrão ali? Porque quanto mais você analisa, menos parece aleatório e mais vai parecendo um jeito específico de se operar. Um jeito que não se preocupa em agradar todo mundo, mas sim em manter influência, em manter presença, em manter poder. E talvez Bolsonaro não seja a reencarnação literal de Maquiavel, mas ele opera de um jeito que Maquiavel descreveria perfeitamente. E isso assusta, porque mostra uma coisa simples. O jogo do poder não mudou tanto assim. Só mudou o cenário. Só é mais atual. No final, talvez a pergunta não seja ele é ou não é, mas sim quantas pessoas hoje ainda jogam exatamente esse mesmo jogo e você nem percebe. E clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender como que pessoas iguais a Virgínia conseguem tanta fama no Brasil. Te vejo lá.